Bem, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Tá? Eu queria fazer um combinado. A gente está um pouquinho atrasado, mas vamos tentar, nessa discussão, diminuir um pouquinho da hora marcada aqui, tá? De 1h30, diminuir um pouco o horário. E combinei com o doutor Zurré, já alguns dias atrás, que eu gostaria de que essa mesa, esse debate proposto, fosse feito de uma forma em rede. Dentro desse tempo, e a gente fez isso esses dias no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz. Tá? Então, foi feito um grande evento na Escola Nacional de Saúde Pública, e a ideia era mostrar que é possível construir redes para enfrentamento da inclusão. Tá? Para enfrentamento. Então, eu estou muito contente de estar aqui. Vou chamar as pessoas para participar aqui desse encontro. Já combinamos um tempo e já combinamos também o fiscal do tempo, que não vai ser ninguém do sindicato, vocês fiquem bem tranquilos, que ele vai levantar uma bandeirinha no dedinho, vermelho aí, para quem não cumpriu o tempo. Tá? Mas é muito legal, assim, eu queria já marcar de vir aqui, porque nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, nós começamos a discutir lesões por esforços repetitivos de uma maneira articulada, aprendendo com vocês aqui em 1991, quando surgiu a lei de cotas, que era o artigo 93 da lei, que está em vigor até hoje. Mas nós viemos aqui, uma equipe, num sábado. Levamos para lá e essa discussão foi andando. Anos depois, a gente tem voltado a Curitiba e aí tem pessoas que já caíram nessa rede, apesar de não ser da rede, como o doutor Ricardo Tadeu, que abriu ontem a sua fala aqui. Doutor Ricardo, nós viemos aqui várias vezes, enquanto ele era procurador do Ministério Público do Trabalho, e ficava indignado com safadezas de juízes, julgando contra a lei de cotas, e ele era procurador. Tá? E nós viemos aqui buscar informações, fazer articulação com ele, não vai dar tempo, não vamos contar essas histórias, tá? Mas assim, coisas absurdas que juízes e desembargadores estavam fazendo em São Paulo, tá? Com decisões, por exemplo, de que uma pessoa cega não consegue trabalhar em teleatendimento porque não consegue ler telas de computador. E aí afasta a empresa que toma uma multa por descumprir lei de cotas na área de teleatendimento, usando argumentos desse nível. Quer dizer, o juiz, ou quem escreveu a sentença, em muitos casos nós sabemos, quem escreve a sentença não são juízes, são auxiliares do judiciário que estão lá nos gabinetes. Tá? Então escrevem olhando a sua cabeça, o que ele pensa, o seu preconceito ele põe no papel e o idiota do juiz assina. Nesse caso específico, a gente estava aqui no Paraná, tinha já um procurador do Ministério Público do Trabalho cego. Então nós viemos conversar com ele, ele mostrou a idiotice da sentença e fizemos um grande evento nacional em São Paulo, em junho de 2008, tá? E essa desembargadora está aposentada, já saiu da Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Mas aquela sentença que vai contra todos os princípios que a gente conhece, circula hoje, é utilizada hoje para justificar embasamento em sentenças de primeira instância, juízes continuando a discriminar trabalhadores, a derrubar multas da lei de cotas, utilizando aquela sentença que virou água na denúncia feita naquele momento. Mas é uma luta social, então eu fiquei muito contente de ver o doutor Ricardo. A gente veio de lá, a gente queria vir assistir a palestra desde o comecinho, assistir a montagem desde o comecinho, essa ideia, porque para a gente é importante para o próximo passo da luta. Tá? Então eu queria fazer esse registro inicial, agradecer demais, tá? Assim, por estar aqui, por dar a possibilidade das pessoas de lá virem para cá, para a gente aprender isso com vocês. Vocês conseguiram, colocaram um desembargador aqui dentro. A maioria não quer saber.
Vocês conseguiram que o Ministério Público viesse para cá. Às vezes não fica muito tempo, mas veio. Pelo menos veio, estava aí, falou. Tá? Então, isso é importante. Vocês conseguiram que o Ministério do Trabalho viesse aqui, o Cássio estava aqui, quer dizer, conseguir trazer o Ministério do Trabalho para essa discussão. Eu acho que é isso, e as empresas. Então, isso é muito importante, a gente pensar realmente um passo rápido para, como diz o professor Elveste, que é o diretor da escola do Senai de Itu, é preciso recuperar o tempo perdido. E para recuperar esse tempo, inclusive no tempo aqui, eu vou convidar então algumas pessoas que vão ter um tempo para a gente trocar umas ideias muito rápidas, tá bom, gente? Então eu vou convidar a doutora Leonor, do Sereste de Osasco. São as pessoas da rede que devagarzinho... Nós temos uma rede esses dias de 41 pessoas que ajudaram a montar essa cartilha que o sindicato está lançando hoje. Ela é uma das pessoas que está ajudando, mas trabalhando. Por favor, né? Fique à vontade, doutora. Tá? Quer dizer, é funcionária do Estado, mas trabalha em rede informalmente nessa ação e pode vir para cá hoje. Vou convidar o Amaurílio Reis. O Amaurílio foi professor do Senai muitos anos, do Senac. Tá? E o Amaurílio, a gente gosta muito do Amaurílio, porque ele foi o professor do Senai que colocou o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco em contato com a escola do Itu, que é a referência nacional para a inclusão das pessoas com deficiência, no campo da formação, e depois hoje nós temos o Amaurílio já saiu do Senai e a gente continua essa trajetória com o Senai de Itu, sendo esse grande parceiro dessa ação. Queria convidar o Edivaldo Paes da Gama. O Edivaldo é funcionário de uma empresa, ele não é metalúrgico, tá? Mas funcionário de uma empresa que, na montagem desta cartilha, o Edivaldo, nós fizemos 11 reuniões. Vocês imaginam, uma cartilha que tem 40 páginas. Né? O sindicato está lançando hoje, ela tem 40 páginas. 41 pessoas trabalharam nela. Menos de uma página por pessoa. E 11 reuniões, que diabo é esse negócio? Vá ter no que fazer para ficar tanto tempo, né? Mas vocês vão entender. Então, mas o Edivaldo, ele conseguia participar das reuniões. As reuniões foram sempre em locais diferentes, nunca no Sindicato de Osasco, nunca. Foi em outros locais, sempre em sindicatos, em empresa, órgão público. Nunca foi dentro do sindicato para a construção da cartilha. Mas era legal a participação do Edivaldo, porque a maneira dele participar com igualdade nas reuniões era ele ter o computador dele do lado, conectado ali, e ele, então, ele ia registrando em tempo real todas as observações da discussão. Então, ele ajudou muito e nos obrigava, em qualquer lugar que fôssemos, nesse processo, ter um ponto para ele fazer a conexão do computador dele e aí participar com igualdade. Mas daí ele vai conversar daqui a pouquinho. Convidar o Charles Tartarelli. Charles Tartarelli é metalúrgico e trabalha, como eu escutei aqui, tem muitos argumentos aí que não dá para contratar pessoa com deficiência, que meu trabalho é perigoso. Ele trabalha na maior empresa metalúrgica lá da região, fica em Taboão da Serra, é fornecedora da Volvo, é fornecedora de grandes montadoras, tá? E é a empresa que mais contrata trabalhadores com deficiência, tendo fundição, forjaria, inúmeros trabalhos que aparentemente dizem que é trabalho que uma pessoa com deficiência não conseguiria trabalhar. Vou convidar o Alex Sandro. O Alex é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e, nesse momento, é o secretário estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Força Sindical São Paulo. Então, o Alex, todas essas pessoas ajudaram a construir esse material com seu conhecimento, mas ajudaram e respeitando as regras do jogo entre todos. E vou convidar também o Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz é a pessoa que participou dessa rede para a cartilha. Ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância da gente. Tá? Mas é que deu o tom da cartilha para ela virar uma coisa fácil de ser entendida por qualquer pessoa. Tá? Então, o Ricardo fez as ilustrações da cartilha,
que, por enquanto, quem está conseguindo ver as ilustrações somos nós que estamos aqui. O Edivaldo ainda não consegue ver a ilustração, mas dentro de 2 meses, todas as pessoas, o prazo é 2 meses desse trabalho, todas as pessoas conseguirão ler o que é o cartoon que o Ricardo Ferraz fez. As pessoas cegas vão conseguir entender na forma digital o que é essa cartilha. Tá? E é a versão que a Organização Internacional do Trabalho vai espalhar para os países de língua portuguesa. Tá? Então, a gente está fazendo esse trabalho com a OIT. E a gente convidou para ser o fiscal do tempo aqui o CODE. O CODE é gaúcho. Levanta aí, CODE. O CODE é gaúcho, CODE Williams. Ele é gaúcho, mas é americano danado. Então, nós combinamos com ele, como ele não é brasileiro no grupo, ele só vai mostrar o dedo aqui para ele, ó, vai. E aí não vai arrumar encrenca nem com a organização da casa, nem com vocês. Fala, não, mas ele é de fora, está no nosso meio aqui, está mais tranquilo. Então, nós combinamos, ele veio junto, ele queria falar com o doutor Ricardo Tadeus, ele está fazendo uma pesquisa, tá, uma pesquisa para, concluindo seu mestrado, iniciando o doutorado dele em Oklahoma, mas ele está fazendo uma pesquisa e descobriu o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba nessa pesquisa. Descobriu o sindicato discutindo saúde do trabalhador e descobriu o ZURE na pesquisa. Tá, por isso que ele fez questão de fazer uma coisa maluca, que foi sair do Rio Grande do Sul, ir para Osasco no começo da semana, passar por Taboão da Serra e depois vir para cá. Para chegar aqui e conseguir falar com o professor doutor Ricardo. Ele conseguiu tirar foto com o Ricardo lá e agendar daqui 6 meses o dia que o doutor Ricardo vai dar entrevista para ele. Mas já que está aqui, vai trabalhar, CODE, não tem conversa. Tudo bem? Tá. Então a gente está combinando, gente. Então, coisa muito rápida. Nós estamos combinando entre nós aqui, aproximadamente 5 minutos, nós vamos, cada um vai fazer um depoimento, tá? Eu vou dar um pontapé inicial para a pessoa se posicionar. Quando chegar 5 minutos, se não conseguiu, aí quando o CODE levantar o dedo, todo mundo sabe, me ajuda a cobrar, que a pessoa tem 1 minuto para concluir. E aí a gente completa em 1 hora esse trabalho, tá bom? Bem, por que a gente fez isso, gente? Porque foi falado, olha, lá em Osasco, não. Osasco foi se montando uma rede alguns anos atrás. Tá? A primeira multa no país para empresas que descumpriam lei de cotas aconteceu em março de 2003. O Ministério do Trabalho que aplicou a multa. Em empresas da região, 2003. Em outubro de 2003, o Bradesco tomou a multa lá, porque a sede nacional do Bradesco, a Cidade de Deus, é em Osasco, por descumprir a lei de cotas. Então, muitas coisas foram acontecendo, tá? Mas por quê? Porque devagarzinho foi havendo um envolvimento da sociedade. No começo, o Ministério do Trabalho, hoje ele anda acanhado, porque está sem fiscais, tá? Apesar do coordenador estadual de inclusão da pessoa com deficiência do Estado estar sempre com a gente, junto desse projeto, apoiando, mas tem poucas pessoas trabalhando nisso no âmbito do Ministério. Hoje estão fazendo muita fiscalização de papel, porque não tem gente fisicamente para ir nas empresas. No Ministério Público do Trabalho não é muito diferente, há muito boa vontade de procuradores, né? Mas você tem poucas pessoas. Aliás, queria só deixar como notícia esta cartilha que o sindicato está lançando hoje. O Ministério Público do Trabalho está adotando ela hoje para a Cor de Igualdade, que é essa coordenação contra a discriminação do trabalho que eles têm no país. Então, eles estão fazendo uma tiragem para encaminhar para os procuradores do Brasil inteiro o mesmo material que o sindicato está lançando aqui. Tá? Então, ele está se envolvendo nessa discussão. Mas foi fazendo uma rede, envolvendo escolas, envolvendo empresas, envolvendo o Ministério do Trabalho, envolvendo entidades especializadas. Então, uma estratégia muito simples. Uma pessoa cega não consegue trabalhar. Se eu, como dirigente sindical, qualquer nós aqui que não for uma pessoa cega ou com baixa visão, se a gente for justificar, não, pode. Quem somos nós para falar que pode? Né? Agora, a gente começou lá atrás, então vamos na instituição que atua com a pessoa com deficiência visual, no caso. Vamos ver
E aí os mundos foram se abrindo, essas pessoas vieram, se envolveram com a gente, as entidades que atuam com gente com deficiência física, com deficiência visual, com deficiência intelectual. E aí, né, fomos formando uma rede de conhecimento. Então, e hoje que eu vi aqui, vocês já estão mais completos, o time do que foi feito lá. Tá, então, vocês estão de partida agora em Curitiba, vocês já têm vontade política dentro da diretoria do sindicato, que eu acho que é o mais difícil em qualquer sindicato. Acreditar que é possível o sindicato trabalhar no campo do trabalho decente, lutar pelo trabalho decente, mas olhar nessa luta a inclusão da pessoa com deficiência. Então, é muito legal o que está ocorrendo aqui. Então, realmente, não queria a gente perder a oportunidade de ver essas falas. Então, eu vou pedir, começar pela doutora Leonor, que ajudou a fazer a construção dessa cartilha, para ela comentasse com a gente qual é a importância do serviço público trabalhar junto com o sindicato e junto com os trabalhadores para ter uma comunicação, porque essa cartilha não é para patrão, para governo, nem para dirigente de sindicato. E nem, não é. É para nós, para o trabalhador. Só que, ao mesmo tempo, nós também somos trabalhadores. Então, é a cartilha voltada para nós, para o trabalhador. Tá? Então, qual é a importância do trabalhador se empoderar dessa discussão, para ele se empoderar, para que a inclusão aconteça no local de trabalho. E a doutora Leonor trabalhou muito com a gente nesses 9 meses. É um parto, né? Uma criança, 9 meses para nascer. Gratidão pelo convite. É um prazer participar desse encontro, né, com pessoas que estão interessadas em fazer transformação e mudar a atitude, que esse é o nome da cartilha. Não dá para mudar o mundo, não dá para buscar um herói fora. Nós temos que encontrar essa força em cada um de nós e fazer a mudança de atitude individual e depois vamos compor isso coletivamente. Eu não sei aqui como que é o contato com o Sereste e quantas pessoas conhecem, mas deve ser bom também, né? Mas eu ouvi também que tem representantes de empresas, né? Então, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional Osasco, ele atende 15 municípios em sua abrangência, e com uma equipe pequena, como em todos os outros serviços, né? O Ministério do Trabalho acabou de dizer aqui que tinha poucos profissionais, nós também somos em poucos, mas não podemos trabalhar se não for trabalhar em rede. Nós já fazemos parte, né, da Rede Nacional em Saúde do Trabalhador, e o Centro de Referência é uma estratégia do Ministério da Saúde para articulações de ações intra-SUS, né, que é intersetorial, que é dentro do Sistema Único de Saúde, e fora dele, que é junto com o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Ministério do Trabalho, mas principalmente com o trabalhador e com o representante deles. Nada de nós sem nós. Então, nós não podemos entender bem do trabalhador se nós não estivermos junto com ele. E quando a gente fala de trabalho decente, eu acredito que eu tenho muitas missões, inclusive a de vigilância nos ambientes de trabalho, porque a gente tem parcerias lá com as vigilâncias sanitárias dos municípios, porque nós não temos essa autoridade. Mas, quando tem a ver com as questões ligadas à saúde do trabalhador, nós estamos, e quando solicitados, fazemos parte das vigilâncias no ambiente de trabalho. Mas, acima de qualquer... Assim, a gente tem missão de capacitação dos profissionais da Rede SUS, mas a principal missão, que eu acredito, a minha, de trabalho, é a dignidade no trabalho, é o trabalho decente. E dignidade não tem atalho, né? Tem possibilidade de fazermos juntos. E ter feito parte, e estar fazendo parte deste grupo interessado, que, assim, nós somos aqui uma amostra. E, em cada momento, de uma maneira democrática, que eu acho que é isso que é a parte mais importante da maneira como o Clemente coordena esse trabalho, ele ouve cada um dos participantes,
Em cada um dos momentos somos um de nós que vai, então assim, é um grupo grande e às vezes em outros eventos posso não ser eu. Então acho que assim, esse grupo ele não está preocupado com os egos. A minha formação básica, eu sou psicóloga. Então, assim, nós tiramos o ego e temos o objetivo. Então, em cada um desses momentos é uma ação de ampliar a consciência, de fazer transformação e mudança. Então, eu acho que é isso. Eu faço parte, né, desta rede e quero continuar fazendo parte para dar continuidade a um trabalho de dignidade e decência a todos, incluindo a pessoa com deficiência. Eu sou muito grata pela participação. Tá. Então, beleza. Code, ela está no prazo? Tá, sim. Aí, tá vendo? Aqui tem mais um minuto. Não, nada disso. É que ela adotou o CODE esses dias. Estamos 2 dias juntos e ela veio paparicando ele, né? Isso é malandro. A doutora Leonor, o senhor me cobrou, doutora Leonor de Araújo Barreto é psicóloga do Sereste, lá de Osasco. Tá bom? Muito obrigado, doutora. A gente vai convidar o Amaurílio. Falei com o Amaurílio que fez essa introdução. Ele era do Senai em Osasco, depois foi conseguindo fazer essa ligação com o Senai em Itu, e que desde 2002 essa cartilha que está na mão, que o sindicato está lançando hoje, para a versão, só o texto dela, para a versão as pessoas com deficiência visual é desse tamanho, tá? Sem as imagens, tá? A versão das imagens, a versão digital, então daqui 2 meses. O Senai São Paulo desenvolveu esse material gratuitamente pela entrada da escola de Itu, que fica a 100 quilômetros de distância. Então não tem problema. Trabalhando em rede, você pode juntar ideias interessantes, independente do lugar que você esteja. E eu vou então pedir para o educador, né, o Amaurílio, que participa direto desse projeto com a gente, para ele mostrar a importância da ligação da educação com a inclusão da pessoa com deficiência. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, primeiro eu quero agradecer e parabenizar ao pessoal aqui de Curitiba por esse nobre trabalho, por conta da própria seleção que vocês fizeram em relação às pessoas que aqui vieram fazer essas palestras, que são pessoas que, no meu ver, e a gente está nessa área trabalhando já há algum tempo, são pessoas de notório saber, que têm tudo para contribuir com essa causa. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, ouvir os ensinamentos do professor doutor Ricardo Tadeu Fonseca, desembargador desse tribunal aqui em Brasília, em Curitiba. Eu sou professor, trabalhei no Senai durante 28 anos, Senai de São Paulo. Trabalhei também no Senac de São Paulo. Então, eu sempre tive a honra de dizer, bom, de dia eu sou indústria e à noite sou comércio. Então, nesse campo de educação profissionalizante, do meu modo de ver, o Sistema S ainda é uma saída para a solução dos problemas da educação do trabalho no Brasil. Porque quando se fala em educação profissionalizante, é educação para todas as áreas do conhecimento e das ações profissionalizantes. Quer dizer, o policial precisa de educação profissionalizante, o médico precisa de educação profissionalizante, o engenheiro precisa de educação profissionalizante, todos precisam. Não é só o eletricista, o ferramenteiro, tá certo, gente, o torneiro, todos precisam. E para isso, para que a gente esteja bem incluído dentro do tema do seminário, que foi um tema muito bem sugestivo, parabéns a vocês, é preciso que tenha essa interação da escola com o mundo do trabalho. Para esse exemplo, dentro dessa situação que a gente trabalha em Osasco, onde tivemos a honra de ter essa ação em todas as empresas que no estado de São Paulo, tem a nossa região, tem o maior índice de cumprimento da cota, por conta da cultura que as pessoas estão desenvolvendo. Na situação de Osasco, vocês terem uma ideia,
são, por exemplo, o Senai. Em cada escola do Senai tem um representante dessa causa dentro de cada unidade escolar no estado de São Paulo, que são em torno de 85 escolas fixas. E esse representante é responsável por aglutinar situações e tornar possível essa educação inclusiva dentro de cada escola. E assim que se faz, assim que a gente fez, que eu tive a honra de contribuir, hoje não sou mais do Senai, mas deixei uma cultura implantada na minha escola, no Estado, em relação a essa causa. Só um pequeno case para a gente ilustrar a importância dessa convergência, desse trabalho em parceria. Quando nós fizemos o primeiro seminário, Clemente, em nossa escola, você recorda? Em 2005, o nosso auditório fica no primeiro andar. E a gente fazia educação para pessoa, um seminário sobre trabalho de pessoas com deficiência. Para acessar os cadeirantes, inclusive, a gente acessou as pessoas através de levar de que jeito, Clemente? Levando no braço as pessoas pelas escadas. Porque é uma escola de educação profissionalizante que não era inclusiva em 100%. Quer dizer, nosso auditório no primeiro andar e o cadeirante para subir, a gente teve que levar as pessoas na mão. Mas fizemos, é isso que eu quero ressaltar. É isso que eu quero ressaltar. Porque dentro dessa área, eu até faço uma citação do Geraldo Vandré, onde ele diz, esperar não é saber. E nesse caso, o que a gente fez? A gente realizou esse seminário, mas hoje, se nós realizarmos, como já foram realizados outros, eventos, na escola, e na escola de São Paulo, principalmente na minha, eu digo minha porque está dentro de mim, tá certo, gente? Foi uma cultura que criou dentro de mim. A escola hoje é 100% inclusiva. Hoje já temos elevadores, temos sinalização de piso, enfim. Temos as máquinas, algumas delas adaptadas, utilizando a ergonomia, que é a adaptação da máquina ao trabalho, não o trabalho à máquina. Então, nós temos aí uma situação desse jeito, quer dizer, o professor, e aí vai uma recomendação ao pessoal da classe, da categoria de ensino, muita gente diz, eu não vou ensinar porque eu não fui preparado, realmente não foi. Professor, já deu? Então, peço mais só um minuto de tolerância para concluir. Então, aonde a gente não pode utilizar como desculpa de não sei, não dá para fazer sim. Dá para fazer porque nós estamos fazendo. É claro que o MEC está devendo muito para a educação em nosso país, porque tem que levar essa discussão para dentro de todos os níveis escolares do país. Mas, se a gente ficar esperando acontecer, quando vai acontecer? Principalmente agora em tempos nebulosos. Então, nós temos que fazer, isso nós fizemos dentro dessa parceria. Agradeço mais uma vez, até por passar do tempo, mas eu agradeço sim a participação. Muito obrigado. Obrigado, Maurílio. Eu queria convidar o Edivaldo, né? Edivaldo, acho que é um dos mais novos nesse grupo, acho que está uns 2 anos. Né? Dessa mesa aqui, do grupo, está uns 2 anos. Edivaldo mergulhou de cabeça na discussão da cartilha, porque ele vive na pele, no seu trabalho, também a formação de pessoas para trabalhar com pessoas com e sem deficiência. Então, ele viu ali nesse trabalho assim, uma oportunidade para a empresa no qual ele está à frente de programas. Edivaldo. Não sei se nós temos deficiente visual na plateia. Falam fora do microfone para poder, se tiver, a pessoa poder se situar acerca da minha localização. Olá a todos. Eu quero me desafiar dentro desse curto espaço que nós temos para falar, fazer algumas explanações rápidas, mas bastante importantes para somarmos a nossa caminhada de aprendizagem. Quis ficar em pé para poder começar mostrando. Conversei com algumas pessoas ontem sobre a questão da bengala verde. É um trabalho de conscientização que eu tenho feito e preciso fazer enquanto pessoa com baixa visão. A bengala, muitas pessoas na sociedade entendem que quem usa bengala é cego, totalmente cego.
O movimento Bengala Verde, que está no Brasil há cerca de 4 anos, tem o intuito de mostrar para a sociedade que a pessoa com baixa visão, a pessoa que utiliza a bengala, aliás, não necessariamente é totalmente cega. Tá? E tem muitas pessoas com baixa visão que não utilizam bengala porque pensam, vão pensar que eu sou cego. Né? Como se fosse um grande problema isso também. Né? Mas, enfim, tem gente que não usa por conta disso. O movimento Bengala Verde tem como finalidade, portanto, diferenciar para a sociedade que a pessoa que utiliza a bengala verde ela não é totalmente cega, ela tem baixa visão, como é o meu caso. A bengala branca, convencionalmente conhecida, para a pessoa totalmente cega, e a bengala vermelha é para quem é surdo cega. Bom, essa é a minha observação a respeito da bengala verde. Em relação à questão da atuação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, bom, eu sou formado em magistério, formado também pelo curso superior de letras pela Universidade Paulista, Unip, e tive o prazer de ser uma das 41 pessoas que compuseram a equipe, que elaboraram essa cartilha. Né? Inclusão é atitude. Qual é a tua? Né? Que fique para nós essa reflexão. Eu trabalho numa empresa multinacional há um pouco mais de 3 anos, uma empresa multinacional da área de cobrança, Intervalor. Não sou sindicalista, portanto, trabalho numa empresa de call center, que emprega várias pessoas com deficiência em diferentes áreas. Nós temos pessoas com diferentes categorias de deficiência atuando nas diferentes áreas dentro da empresa, desde a limpeza, passando por atendimento, teleatendimento, até as áreas administrativas. Eu, por exemplo, trabalho no RH, na área de treinamento e desenvolvimento, faço correção de materiais que vão para a intranet ou de treinamentos que os colegas vão aplicar. Preparo o treinamento, aplico o treinamento, sou um dos representantes do programa Transformar, que é um programa de inclusão e diversidade e inclusão de colaboradores, que existe desde abril de 2015 na empresa. E há mais de 3 anos que eu estou na empresa, estou no 3º ano consecutivo como cipeiro, né, como representante da CIPA da empresa. Primeiro ano fui membro indicado pela empresa, segundo ano fui eleito, concorrendo com mais 32 colegas, fui o 3º mais votado. E nesse ano atual, eu novamente fui indicado pela empresa, não só como cipeiro, mas como presidente da CIPA da empresa. E eu penso que, como foi destacado ontem, a importância de contratar pessoas não só com deficiências leves, é importante que se atente, procuremos voltar a nossa atenção para pessoas com deficiência de nível médio ou mais grave, mais elevado, e acerca não só da deficiência, mas da capacidade que essas pessoas têm ou podem ter, para que se dê a devida oportunidade, para que elas possam ocupar o seu lugar de direito dentro do mercado de trabalho e assim mostrar as suas habilidades e contribuições que ela pode oferecer para a sociedade, na empresa e para a sociedade de um modo geral. Concluo dizendo, também ministro palestras, contribuindo, oferecendo as minhas contribuições acerca da importância do relacionamento da pessoa com deficiência em relação à sociedade como um todo. Ofereço, dentro dessas minhas palestras, dicas para que as pessoas tenham a possibilidade de saber como se relacionar, como cumprimentar uma pessoa com deficiência visual sem ficar no vácuo. Eu vou estender a mão para o cara, ele é cego, ele não vai saber, não vai ver minha mão. Qual é a maneira correta de conduzir uma pessoa com deficiência visual, enfim, várias dicas como essas e outras eu ofereço em palestras que eu ministro, aonde quer que chame. Já ministrei palestra na semana de educação inclusiva no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, empresas e demais instituições. Em São Paulo, faço parte da pastoral, sou coordenador diocesano da Pastoral da Pessoa com Deficiência, da Diocese de Osasco, onde também ofereço as minhas contribuições nessa luta em prol da pessoa com deficiência. E, no mais, quero agradecer muito pela oportunidade que o Clemente me proporcionou de estar aqui com vocês, e aos companheiros aqui de Curitiba e região, meu muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito e fazem para que possa engrossar esse caldo em prol da luta da pessoa com deficiência. Muito obrigado, forte abraço a todos. Obrigado, hein? O Code, ele está no tempo certinho? Aí tá tinindo lá. Bem, gente.
Eu vou passar a palavra agora para a próxima pessoa, mas eu acho que tem tudo a ver ele falar nesse momento. Porque desde que quando nós começamos a discutir que os sindicatos poderiam entrar no debate da inclusão, aí nós percebemos o seguinte, que se o sindicato não se envolvesse com a comunidade, praticamente o sindicato não conseguiria assim, criar um repertório do debate, de fato, para esse clima da inclusão. Mas, no comecinho dos anos 2000, os argumentos para não contratar pessoas com deficiência não mudaram dos argumentos que a gente viu hoje aqui, tanto pela doutora Andréia, do Ministério Público, como pelo Cássio, do Ministério do Trabalho. Não tem gente para contratar pessoas com deficiência, não tem pessoas com deficiência para ser contratado, um argumento falso, baseado em estudos. Tem hoje trabalhando mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, trabalhando, mas com carteira assinada 430 mil pessoas. Quer dizer, então alguma coisa está errada. Eu posso trabalhar por conta, eu posso trabalhar no bico, eu posso trabalhar em outro negócio. Trabalhar empregado, eu não sirvo. Então, não tem gente, falta capacitação, apareceu muito aqui, escolaridade, falta de escolaridade, escola. Tem uma coisa, gente, é com nós aqui que estamos nesse auditório. Quem não tem deficiência pode vir a ter a qualquer momento. Isso faz parte da condição humana, né? O doutor Ricardo Tadeu, que fez a palestra dele aqui. Até os 23 anos de idade, ele enxergava. De repente, ele acordou no dia seguinte cego totalmente. E aí, a vida parou para ele? Não, um cara que foi... Então, é isso. E aí tem uma professora espanhola, que ela ela gravou um vídeo e ela fala: a deficiência não é que nem o WhatsApp que te avisa que vai chegar daqui a 5 minutos. Vai acontecer. E aí, a partir daí, como que a gente enfrenta isso? Tá? Então, eu falo isso por conta, olhando os números, os números de escolaridade no Brasil, e Curitiba não é diferente, Paraná não é diferente, qualquer região do país. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, é o censo demográfico que está em vigor ainda, foi feito em 2010. Temos 10 milhões e 200 mil pessoas com deficiência com ensino médio ou superior completo. É o que o mercado de trabalho exige de qualquer pessoa. Tem 2 milhões e 800 mil pessoas com deficiência com universidade concluída. Sabe quantos estão nesses 430 mil com carteira registrada? Com universidade concluída, 60 mil. Olha, menos de 50 agora. Quer dizer, então você tem 2 milhões e 750 mil dando sopa por aí. E com ensino médio, tem 200 mil pessoas com ensino médio no último registro do Ministério do Trabalho. Então, quer dizer que tem 7.200 pessoas com deficiência, com ensino médio, dando sopa por aí, e que ficam invisíveis, porque o mercado dessas pessoas não existem. Tá? Então, esses dois argumentos foram quebrados com o estudo, tá? Com o levantamento de informações. E o terceiro grande argumento que as empresas usavam, e a gente viu que isso também aparece nas conversas de hoje aqui, meu lugar é perigoso para essas pessoas. Então, por conta disso, que eu vou passar aqui para o Charles, porque o Charles, então, trabalha na maior empresa metalúrgica. Você já viu que eu estou puxando o mesmo saco dele, porque é o cara que trabalhou muito esse tema. Trabalha na maior empresa metalúrgica na base do sindicato, tem hoje 1.800 funcionários, que a maior empresa é pequena, perto da estrutura que tem aqui em Curitiba. Mas quando a empresa começou a contratar pessoas surdas, e foi muita gente surda na empresa, mas o começo dos anos 2000, muita gente surda. Aí ele foi fazer um curso, foi se especializar para poder comunicar com os colegas que estavam chegando na empresa. Ele era dirigente sindical na época, né? Então, e trabalha hoje na empresa que tem fundição, que tem forjaria, que tem todos os argumentos por aí para dizer, olha, aqui é perigoso, aqui o sujeito pode se acidentar, pode ficar doente. Então, para que não aconteça isso com ele, então é melhor eu não contratar. E a empresa, desde 2003,
cumpre a lei de cotas. Todo ano, aqui a gente faz um estudo, nós temos uma pesquisa anual em dezembro de cada ano, e desde 2003 essa empresa tem se mantido no limite da cota, um pouquinho mais. Nunca ficou abaixo. Então, qual é a mágica disso? Mas eu queria assim, que o Charles pudesse comentar isso, porque ele que convive com pessoas com deficiência, com muita gente dentro daquela empresa. Charles. É o Charles. Sem jingles. Bom, pessoal, primeiro, bom dia, né? Ainda é bom dia para cada um de vocês. É um prazer estar aqui. Eu fico até meio emocionado, porque o Clemente, ele me enaltece muito. E não é nada disso, entendeu? Eu sou só um Zé Mané. Não foi combinado também da minha colega intérprete sair para ir ao toalete, e eu procurei, pelo menos, falar as principais palavras ali em Libras para o meu amigo ali. Como o Clemente falou, eu sou o Charles, trabalho na maior empresa da região do Taboão da Serra, que é a base do sindicato. Minha formação é bacharel em Ciências do Trabalho, fiz um curso de Libras em Educação para surdo. Não sou intérprete, porque é um curso mais específico para interpretar e não é uma tarefa muito fácil. A gente falar aqui e ela conseguir interpretá-la simultaneamente. Então eu tentei ali só dar uma colaborada. Se não fosse vir aqui me apresentar, eu ia me apresentar em Libras. E aí quem ia estar, não ia estar incluso, seriam nós, os ouvintes, não seria isso? E ele, de fato, irá estar incluído. Então, eu acho isso fundamental. Então, foi essa inquietação que eu tive quando eu entrei na empresa há 28 anos atrás e fui convidado, inclusive, para entrar na diretoria do sindicato. Porque já tinha gente inseridas, tem trabalhador com baixa visão, tem mutilado, tem deficiente intelectual, visual, surdo é o que mais tem. Hoje deve ter em torno lá, Clemente, deve ter esse número melhor do que eu, mais ou menos uns 120 inseridos. E aí eu, como dirigente sindical, indo fazer a assembleia e discutir os temas internos que vinham para nós, e o surdo não estava inserido nesse quesito. Aí eu percebi que tinha que ter alguém para poder estar interpretando as assembleias e estar conversando com eles e passando informações. Quando eu me formei, eu fiz um recorte na Lei 8.213, que o professor ele fez de um esboço, né, na defesa do TCC dele, e eu fiz um recorte na lei. O que eu queria saber? Eu queria saber se o surdo inserido ou o deficiente, o PCD inserido, porque a gente busca tanto a inclusão, que eles têm o direito ao trabalho, mas se eles inseridos, posteriormente, depois, eles estariam contemplados. Resolveram a vida deles? Não. Então, para nós, que vocês que são dirigentes, são gestores de RH, isso é importante. Além de buscar a inclusão da pessoa com deficiência, ver de fato como é que ele está no ambiente de trabalho. Porque, às vezes, eu passei por isso, e às vezes o próprio trabalhador, o próprio companheiro dele de setor, ele não entende, não consegue, não aceita. Às vezes, para passar uma determinada tarefa para ele passar, eles não conseguem passar. Então, achando que está inserido, que ele foi ser inserido, que ele está lá recebendo o seu dinheirinho, se ele está contemplado, então isso foi por água abaixo. Porque quando eu fiz esse recorte, eu percebi e fiz um mapeamento da minha região, fiz entrevistas, várias conversas com eles, participo de comunidades também, então eles falaram, tá bom, eu estou feliz, estou inserido no mercado de trabalho, mas para mim falta mais. Eu quero participar dos debates, das conversas, que o próprio sindicato venha, traz para nós, então eu quero participar da pauta, eu quero contribuir. Então, aí eu percebi isso que era importante me informar e busquei esse espaço para mim estar passando essas informações para eles. Voltei para a empresa e estou na empresa até hoje, sou ferramenteiro na empresa há 28 anos e tenho esse pessoal como referência para mim. Sou ouvinte, sou normal, tenho uma deficiência, mas vocês não conseguem ver porque é pequena, não é visível, tá certo? Não quer. É uma piada. Mas, enfim, é isso. E aí, em relação à inclusão, é uma forjaria, tem, como o Clemente colocou, é uma forjaria, tem usinagem, tem retífica. Então, eles trabalham extremamente acessível, trabalham direitinho, são esforçados. Na empresa, tem deficiente auditivo que é chefe, que é líder, para vocês terem uma ideia, que tem oportunidade igual aos outros, são punidos igual nós também, se tem alguma divergência, alguma relação ao trabalho, são punidos também. Mas isso é que eu queria deixar claro que é importante esse espaço, vocês estarem conduzindo isso, é até importante depois criar um debate, uma discussão, necessariamente para criar, para tentar viabilizar, não só estar inserido, se eles estão contemplados, porque isso não é verdade.
Eles precisam de um monitoramento melhor em relação a isso. Mas, enfim, é isso. Eu queria agradecer a cada um de vocês, ao Clemente, pelas palavras. É fácil, não é porque que eu estou lá, mas é muito fácil trabalhar com eles, tá certo? Porque tem vários setores que não precisa nem de adaptação, que são peças pesadas, vocês estão acostumados com montador aqui, mas lá também eles trabalham muito bem e não traz nenhuma questão em relação à deficiência deles, se é média, se é leve. Nós tivemos... Pô, você é sacanagem, mano. Já tá no acréscimo. Vai sair o gol do Corinthians agora. E aí, nós tivemos experiência na Corneto também, foi no sindicato. teve um deficiente, né, um intelectual que inspecionava as peças, fabricava peças para as motos. Quem inspecionava essas peças era um deficiente intelectual. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu acho importante a gente pensar mais nisso. Um forte abraço, obrigado pela atenção e para cada um de vocês. Obrigado, Charles. O Charles falou de uma empresa que fechou. Tem 80 anos, a empresa Corneta. Metalúrgica Corneta, é uma forjaria. Fazia... Seu principal produto eram produtos forjados para motos Honda da Amazônia. A empresa fechou. No fechamento da empresa, então tinha várias, ela já estava cumprindo a lei de cotas também desde 2004. No fechamento da empresa, faz 2 anos do fechamento, então todo mundo demitido, né? A empresa fechou. As pessoas com deficiência que estavam na empresa, era 11 anos de empresa, saíram da empresa pelo fechamento. As pessoas com deficiência intelectual, trabalhando em que lugar? Na área de controle de qualidade da empresa. Quando nós mostramos isso em 2004, porque o processo começou em 2003, o pessoal não acreditava. E eu lembro que o pessoal da Fiat Automóveis, que fica em Minas Gerais, entrou em contato com a gente, mas não acreditavam naquilo. Aí havia sindicato de lá. E o sindicato, no fim, montou uma comissão junto com a empresa, com a Fiat em Minas, junto com o Magnete Marelli, que era fornecedor de autopeças da Fiat, e vieram uma delegação em Osasco para visitar algumas empresas, que não acreditavam. Falaram, então, não venham falar com o sindicato. Vamos acertar uma visita dentro da empresa. E foi muito interessante, quer dizer, gente com deficiência intelectual, que depois, nos meios de comunicação, toda vez que a imprensa pautava o tema deficiência e trabalho, um dos locais preferidos era para ver a possibilidade da pessoa com deficiência intelectual trabalhar em áreas que são cartões de visita da empresa, que o produto é qualidade. Né? Então, tinha ali. E uma outra empresa que o pessoal ia direto, e vão até hoje, quando a gente organiza visita, às vezes visita de outros estados, é a empresa hoje que é a Simpal, por conta do fechamento da Corneta. Mas tinha um olhar, deficiência intelectual não tinha para ninguém, porque o dono da empresa, já falecido, ele nasceu no período pós-Segunda Guerra Mundial, e ele falava, na reconstrução da Alemanha, era alemão, na reconstrução da Alemanha, a gente tinha que aproveitar toda a força de trabalho que a gente tinha no país. E as pessoas, os alemães, tinha muita gente mutilada de guerra. Então tinha que aproveitar essas pessoas, e ele trouxe essa cultura para a empresa que ele tocava lá em Osasco, ficou muitos anos, tá bom? Mas eu vou passar então agora para o Alex. O Alex, ele é diretor do sindicato. Hoje, esse trabalho dentro do sindicato de articulação dos trabalhadores, empresas, seminários, a assembleia que vai acontecer amanhã de abertura da campanha salarial. Esta cartilha, o sindicato vai colocar amanhã para sua militância na Assembleia da Campanha Salarial, mas quem está trabalhando isso hoje, na verdade eu estou de longe, quem está trabalhando isso no dia a dia do sindicato é o Alex, que também acumula a função de secretário de inclusão da pessoa com deficiência da Força Sindical do Estado de São Paulo. Alex. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui nesse espaço de luta, nesse espaço de construção política e social aqui no estado do Paraná, a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora aqui no nosso estado, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba,
exemplo para a maioria dos sindicatos do nosso país e para muitas entidades internacionais que no dia a dia têm boas práticas, tanto de inclusão social e até mesmo de defesa dos interesses das pessoas, não importando o cargo que ocupa, não importando o local de trabalho. É uma satisfação enorme nós, aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que já estarmos aqui. Uma parte das pessoas que vieram conosco estão aqui na mesa, mas aí eu peço licença para fazer referência a algumas que não puderam estar aqui, mas fizeram questão de vir aqui até o Paraná, neste seminário, para adquirir conhecimento, para que a gente possa retornar para a nossa base de atuação com mais elementos que possibilite a gente aperfeiçoar o processo de inclusão social. Então, só para que vocês os conheçam, está aqui o COD. O COD está aqui na frente. Está aqui o Enéas. E a companheira dele, ou a companheira dele junto com o companheiro. Pois bem, nós viemos de lá para buscar conhecimento, e aí houve uma oportunidade de transferirmos um pouco do nosso aprendizado. Nós temos uma série histórica de luta pela inclusão social, principalmente no que tange a questão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, que possibilita hoje estarmos aqui e informá-los que, anualmente, a gente realiza uma pesquisa de percepção da presença das pessoas com deficiência dentro das indústrias metalúrgicas formalmente, que é uma pesquisa que a gente extrai ali a presença das pessoas com deficiência dentro das indústrias metalúrgicas, pessoas com carteira assinada, tá? Todas que trabalham em indústria têm que ter carteira assinada. Então a gente faz uma pesquisa anual que serve como referência até mesmo para que a gente possa estabelecer os próximos passos para aperfeiçoar a inclusão social dessas pessoas no mundo do trabalho. Há um bom tempo, nas matrizes de indústrias metalúrgicas situadas na base do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, a gente vem ultrapassando a margem de 100% do cumprimento da cota. Na última pesquisa realizada em dezembro de 2017, todas as matrizes situadas na base do sindicato atingiram o índice mínimo, que é os 100%. Já foi falado aqui em outras mesas anteriores a problemática aí do sistema de fiscalização, da legislação, etc., que no caso aqui da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego acabou dizendo que, olha, a gente fiscaliza as matrizes, mas não fiscalizam as filiais. Lá a gente tem como uma postura do sindicato ter a seguinte visão: se a lei de cotas ela estabelece que empresas com 100 ou mais empregados tem que haver a contratação de pessoas com deficiência, para nós, independente se é matriz ou se é uma filial, tem 100 ou mais trabalhadores ou trabalhadoras daquela empresa, para nós ela tem que cumprir a lei de cotas. E aí, só para que vocês tenham conhecimento, amigos e amigas, permitam-me assim chamá-los. Como muitas empresas sabem que há essa deficiência no processo de fiscalização, aquelas que são filiais têm uma resistência enorme para realizar a contratação de pessoas com deficiência na lei de cotas, para o atingimento da lei de cotas. Então, por mais que a gente tenha lutas árduas, que a gente seja uma referência de entidade sindical na inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho... Já passou? Ah, tá bom, tá bom. Só para vocês terem uma ideia, a gente soma as matrizes
E as filiais, todas as empresas com 100 ou mais funcionários, a gente faz ali a pesquisa. Então, o ano passado, em dezembro de 2017, nós fechamos o ano com um atingimento de 94,9% do cumprimento da lei de cotas. Sendo que, nas empresas matrizes, mais a totalidade cumpriu a cota. Nós chegamos a atingir 100,7%, quase 101%. E nas filiais, que é aí onde que tem a deficiência aí, para o cumprimento da lei no que tange a fiscalização, nas filiais a gente alcançou 62,2%. Então, para a fiscalização, olha, as filiais estão fora desse processo. Mas para nós do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, a lei de cotas ela tem que ser cumprida para a empresa com 100 ou mais, independente se é matriz ou filial. Então a gente briga com todas para que haja inclusão social. Então essa é uma informação de que a atitude ela tem que vir da sociedade para que haja o cumprimento. Não vamos ficar só aguardando os órgãos de fiscalização fazerem o seu papel, que é fiscalizar e fazer com que a lei seja cumprida. Mas nós temos que ter uma atitude que a gente consiga avançar mais. E falando em atitude, eu vou citar um exemplo vindo aqui do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Nós estivemos tempos atrás na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, e os companheiros e as companheiras aqui desse sindicato participaram conosco lá, de um debate sobre inclusão social, com recorte para pessoas com deficiência. E aí, teve um dirigente sindical, Sabiá. Levanta aí, Sabiá. Alguns ainda não te conhecem, né? O Sabiá, ele fez o seguinte, no início da explanação dele, ele se comunicou com os presentes na linguagem brasileira de sinais, em Libras. Ele começou a falar em Libras, se comunicar em Libras. Aconteceu o que normalmente acontece em muitos locais, quando não há a presença de intérprete de Libras, e há uma pessoa que precisa desse intérprete para que ele possa entender o que está sendo passado em termos de comunicação. Foi um alvoroço, não foi, Xavier? Mas a partir da percepção, da atitude que ele teve de fazer essa simples manifestação, mas que marcou aquele momento, é que muitas pessoas saíram de lá, Xavier, saíram de lá com outro olhar. E eu tenho certeza que com esse outro olhar eles também começaram a ter novas atitudes de inclusão social. Meu tempo já passou, mas eu quero só enfatizar o seguinte. Esse Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba produz bastante conhecimento. Então, antes de começar aqui a nossa atividade nessa manhã, eu estava dando uma circulada, e lá embaixo há vários produtos feitos aqui por esse sindicato, em parceria com outras entidades, que vale muito a pena. Eles estão impressos, mas, obviamente, aí que o sindicato ele vai propiciar os que necessitarem uma leitura que possibilite a todos terem acesso à informação. Tá lá embaixo, ali próximo do café. Eu sei que muita gente chegou atrasado aí, mas quem puder dar uma passadinha e levar, tem bastante informação importante aqui construída por esse sindicato. No mais, agradecer aí, em uma outra oportunidade, a gente vem para dar uma esmiuçada melhor, mas fica aqui uma sugestão bacana, que é a prática que a gente tem lá na nossa região. Primeiro, diálogo social, é o que vocês estão promovendo aqui. Que esse seminário se transforme em um passo seguinte que permita aos vários atores sociais participarem da vida do sindicato ali, sugerindo, apoiando a luta pela inclusão social. Foi assim que nós fizemos lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Nós criamos o Espaço da Cidadania. O Espaço da Cidadania. O que é o Espaço da Cidadania? O Espaço da Cidadania é apenas um ambiente, né, Clemente? É um local onde que as pessoas vão chegando e vão produzindo conhecimento, como, por exemplo, essa cartilha. E é tudo de forma voluntária. É tudo pela luta da inclusão.
é tudo pela luta pelos direitos das pessoas. Esse é um. O outro, para finalizar, o Code já está falando assim, ó, já ultrapassou. Vocês estão percebendo aí, né? Manda ver, Code. Vai lá, Code. Para finalizar, os dirigentes sindicais aqui desse sindicato, os membros de CIPA, RHs, pessoal, nós não vamos ter mudança se nós não formos os protagonistas dessas mudanças. A inclusão social só vai acontecer se a gente tiver atitude para que, de fato, ela aconteça. É o que aconteceu aqui, não foi combinado, mas percebo que, olha, foi muito importante. A intérprete de Libra teve que dar uma saída, e aí o Charles, ele olhou para mim e falou assim, gesticulou, posso? Aí eu fui até ele e falei assim, olha, vá. Ele teve a atitude de fazer a substituição momentânea aqui da intérprete de Libra, para que as pessoas que precisam dessa comunicação não ficassem fora do processo de discussão aqui de inclusão social. É isso. Atitude. Atitude e atitude. Sempre. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alex. A gente vai... Eu vou passar daqui a pouquinho para o Ricardo fazer o encerramento da nossa parte, aí você assume de novo, tá, Núncio? Mas eu vi hoje aqui uma fala. Olha, como é que está o cumprimento da lei por aqui, por aí, como é que está? Então, o Ministério do Trabalho, ele produz uma informação que foi citado aqui pelo Cassiano, que é a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, que as empresas, quando contratam trabalhadores com deficiência e se forem corretas no preenchimento do formulário da RAIS, elas vão preencher 2 campos. Um campo, quem é a pessoa, e depois as informações sociais dela. Se for pessoa com deficiência, tem um X, pessoa com deficiência, e o outro, qual deficiência. Isso é o formulário da RAIS, vale para qualquer empresa do país. Por este formulário, do dado mais recente que o Ministério do Trabalho divulgou, que é de 2016, nós podemos dizer, com base neste formulário, que no Brasil, o índice de cumprimento da lei de cotas, é um dado conservador, é de 49,8% do seu potencial. Quer dizer, 27 anos depois da lei existir, nem metade da lei, do potencial de vagas da lei, está sendo cumprida no país. No estado de São Paulo, nós somos de lá, é menos ainda, 45,9%. No Paraná, é um pouquinho mais. No Paraná, esse mesmo dado diz que o cumprimento aqui no estado é de 51,6%. Praticamente também metade, mas um pouquinho mais. Quer dizer, então, tem um campo enorme de ação para fazer, e é legal esse tipo de informação, que a gente não fica debaixo, preso de fiscalização. É um dado que as pessoas podem entrar no sistema, começar a brigar, puxar informações, o Diese tem feito isso, estudar como é que é a remuneração, quem é essa pessoa com deficiência que está sendo contratada, e que os dados também mostram que a maioria absoluta das pessoas com deficiência contratadas, no Brasil, São Paulo, Osasco, a maioria absoluta são pessoas com deficiência física, e se olhar por cor da pele, pessoas brancas. Né? Então, é possível fazer estudos a partir de relatórios sociais que órgãos como o Diese, alguns órgãos de pesquisa, conseguem levantar e trabalhar. Agora, isto é no setor privado. Nós estamos, então, cumprindo metade do potencial da lei do setor privado. Agora, no setor público, que não é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, que a lei fala, e foi citado aqui, é de 5% a 20% de vagas em qualquer concurso público, federal, estadual ou municipal. No poder público, do total de trabalhadores com deficiência do poder público, se a gente falasse que o poder público está cumprindo a lei de cotas, ele está cumprindo menos de 7% do que prevê a lei para o setor público, se as pessoas, de fato, com deficiência estivessem, em relação ao total de trabalhadores, veja, né, tem 93,5% para frente
para ser ocupada. Quer dizer, então, o poder público é o pior exemplo de empregador de pessoas com deficiência no Brasil. Brasil, São Paulo, Osasco, mas é uma luta social, mas aí, para finalizar essa luta, eu queria, acho que foi até por antiguidade, viu, Ricardo? Passar por nosso veterano, passar para o veterano da mesa, porque o Ricardo, a gente se aproximou desse trabalho também de longe, ele está no interior do Espírito Santo, ele vai comentar aqui, mas nos aproximamos pela internet, depois começamos por fax, hoje nem existe mais fax, né? Por fax, por carta, né? Mandando os desenhos dele por carta, mas o Ricardo, desde 2001, finalzinho de 2001, é o principal ilustrador dos materiais do Espaço da Cidadania, voluntariamente, e na área geral, da inclusão social geral, é talvez o principal cartunista da inclusão brasileira, sendo também uma pessoa com deficiência. Ricardão, está na sua mão aí. Obrigado. Bem, todo mundo deu bom dia, né? Então vou dar boa... Ok, né? Alô? Boa tarde, eu sei que já estão me tratando como gente, né? Porque os idosos têm prioridade, né? Aqui deixou o velhinho por último. Tá, pois é, né? Bem, gente, opa, vamos acordar, vamos desligar o zap, aí, tá. Eu sei que vocês estão com fome, a gente sabe que muitas palestras a gente fica... É muita informação, né? Mas a vantagem do cartunista não fala, cartunista desenha, né? Pois é, eu sou da roça, moro no interior do Espírito Santo, em Cachoeira de Itapemirim, e eu estou aqui em Curitiba para agradecer essa cidade que me acolheu, que me deu apoio no início de 1981, né? Vou contar a história. Mas é breve. Quando o velho começa a contar a história, fala assim, vai durar, mas é rápido, tá? Eu fui, por necessidade, um Dom Quixote, fui o primeiro cartunista a levar o tema da pessoa com deficiência para o cartoon, né? Por necessidade. Por quê? Em 81 foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência e fui convidado para articular um movimento de pessoas com deficiência para falar de dignidade, valores, respeito. Era o tema da ONU. Tá? Mas como falar em dignidade, direitos, valores, numa época que as pessoas com deficiência não existiam? Éramos invisíveis, eram os aleijados, os inválidos, tá? A gente tinha direito a não ter direito, tá? Aí eu tive essa missão árdua de levar essa mensagem para articular um movimento para falar de direitos nessa utopia. Mas o que eu encontrei subindo os morros da minha cidade, encontrei jovens amarrados nas suas camas que nunca tinha visto sequer a luz do sol. E os pais diziam, ele fica amarrado porque ele é muito nervoso, só assim eu consigo trabalhar em paz. Eu falei, poxa, como é que eu vou falar para a sociedade que essas pessoas estão amarradas, a violação dos direitos humanos? O problema é que aquelas pessoas não eram humanas, eram invisíveis. Tá? Eu falei, e agora? Não havia um conceito. Não havia um meio de comunicação. Né? Eu desenhava, eu falei, então vou levar o tema para o cartoon. Então, quixotescamente, fui o primeiro a levar o tema para o cartoon com o objetivo de denunciar aquele flagelo humano. E comecei desenhando em jornais tipográficos, mimeografados. Aí um amigo meu, que eu fazia parte do movimento a nível nacional, conheci o saudoso Alberto Nogueira, deficiente físico, criador da Associação de Pessoas com Deficiência aqui de Paraná. Ele falou, Ricardo, que tal você pegar esses desenhos, faz uma coletânea e eu vou conversar com o secretário de Cultura para ver se você faz uma exposição em Curitiba. Falei, opa! Então, graças ao Alberto Nogueira, tá? Minha primeira exposição abordando a temática
a problemática e vocês a solucionática, foi aqui em Curitiba. Então, fui o primeiro a levar esse tema para uma reflexão. E numa época que tinha uma cultura aqui em Curitiba. Ó, se deu certo em Curitiba, vai dar certo no Brasil inteiro. E graças a Deus, deu certo. Tá? Então, hoje, o meu trabalho, a arte, eu me comunico através da arte visual. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se está na matéria aqui, mas eu vou repetir. O Paulo Francis dizia, um saudoso Paulo Francis, um cartoon vale milhares de palavras para um povo a quem se nega as primeiras letras. Também, aqui em Curitiba, foi um fato interessante. Eu expus na Universidade Federal, aqui do Paraná, e a universidade teve digamos, uma ideia. Vamos levar essa exposição para todas as escolas, para primeiro grau, segundo grau, a universidade. E a tarefa era o seguinte, o estudante tinha que ver a exposição, interpretar a minha mensagem e depois depositar na filipeta as suas impressões. Tá? Aí foi colhida milhares de opiniões de estudantes, né? E esse material resultou, deu subsídio para um material acadêmico, né? Então, digamos, uma exposição que passou pelo crivo acadêmico e hoje meu trabalho é uma referência, tá? Então, eu quero agradecer. Muito obrigado, Curitiba, por ter me acolhido, tá? Então, eu devo tudo a vocês, tá? Então, graças ao apoio, tá? Então, vim aqui agradecer de coração. Amo vocês. Expus aqui, minha primeira exposição foi aqui, expus mais de 10 vezes. Então, expus no Brasil inteiro, mas 2 estados que valorizam muito o meu trabalho. Primeiro foi Curitiba, que eu expus mais de 10 vezes aqui, na década de 80, e São Paulo, tá? Enfim, mas agora vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho. Som aí na caixa, por favor, só para vocês entenderem um pouquinho. Secreta do Espírito Santo. E o som? Você não conhece, não? Eu tô falando de Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, ela foi lá e bateu um papo com o cartunista Ricardo Ferraz. Ricardo desenvolve uma arte com conteúdo direcionado para a educação e para a luta pelos direitos dos deficientes físicos. Conheça agora um pouco desse nosso artista que já ganhou o mundo com seus desenhos. Esta vinheta que você acaba de assistir é uma criação do artista Ricardo Ferraz. O cartunista Ricardo Ferraz tem trabalhos divulgados na Europa, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Austrália. Já ilustrou diversos livros didáticos e revistas. Ricardo também é autor do livro Visão e Revisão, Conceito e Preconceito, no qual ele aborda aspectos do dia a dia de pessoas com deficiência física. E o movimento está aqui hoje em Cachoeiro de Itapemirim, terra de grandes talentos da literatura, da música e do desenho também. Ricardo, fala pra gente, como é que começou a sua história com a arte do desenho? É uma longa história, mas posso resumir que hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa conhecida, nacional e até internacional, graças à arte. Tudo foi quando contraí a poliomielite aos 5 anos de idade. Eu morava no campo, né, de uma criança que brincava, que corria, de repente me vi privado numa cama. E sem contato com crianças, né, da minha idade, eu chorava muito, revoltado. Mas até que um dia eu encontrei a minha salvação, que foi um papel de embrulho. E ali comecei a rabiscar. Quando eu rabiscava, o tempo passava, né? E quando acabava, não tinha mais espaço naquele papel, a minha estratégia era chorar. Mamãe, eu quero pão! Aí minha mãe comprava um pacote de pães, o que eu fazia? Eu pegava os pães, jogava fora e ficava com o papel. Então, assim começou o meu amor, a minha paixão pelo desenho. Fala um pouco sobre a sua proposta, a proposta do seu trabalho. Olha, eu fui talvez um cartunista pioneiro, né? Fui o primeiro cartunista a abordar de forma crítica e humorada a problemática das pessoas com deficiência. Então, desde 1981, que eu venho levando esse tema para uma discussão, para provocar uma reflexão da sociedade. E eu posso falar de cadeiras, ou seja, de muletas, né? Porque tem a minha deficiência, tem a minha militância e a minha indignação com o preconceito, né? Então, acho que é importante, usei essa importante arma, né? A arte remove montanhas. Então, levei essa temática para o cartoon de uma forma leve, né? Sutil. E a proposta realmente é sensibilizar a sociedade, né? Do grande problema, né? Dessa doença da humanidade que chama preconceito.
E o desenho do artista também ganhou movimento, com 3 vinhetas que ele criou para a Rede Globo. Eu falei, por que não ver o meu desenho na Rede Globo? Como eu sou teimoso, eu peguei esse desenho que eu tinha feito em 1981. 20 anos depois, a Rede Globo promoveu um concurso daquelas vinhetinhas. Aí imaginei 2 pessoas andando no espaço urbano, de cadeira de rodas. De repente, eles encontram essa barreira, né, a escada, os degraus. E aí, fere um direito universal de ir e vir. Aqui eles encontraram a solução. Que solução é essa? Eles pegam uma ponta da escada, sacode a escada, puxa, transforma em uma rampa. Será que essa rampa ela será útil apenas para as pessoas que usam cadeira de rodas? Não. Aqui tem uma mãe empurrando um carro baby, uma criança de skate, uma pessoa de idade. Esse é o conceito do desenho universal, né? O direito de todos. O cartunista não para. Há mais de 20 anos, ele ensina a arte do desenho, sempre abordando a temática da exclusão social para crianças e adolescentes no projeto Desenhando no Amanhã, no município de Cachoeiro de Itapemirim. E para quem gostou do trabalho do Ricardo Ferraz e quer entrar em contato com ele, para conhecer automático, melhor, tá? é só entrar em contato através Deixa eu terminar no final, tá? Ricardo Ferraz, tudo junto, 33@yahoo.com.br, ou meu telefone, que é o código 28 3522 4614. Isso aí. Só a título de informação, eu fui o primeiro a levar essa temática para as vinhetas da Globo e usando um copo numa mesa de cozinha para fazer o logo da Globo. Tá? E dos 7 concursos, modesta à parte, com humildade, dos 7 eu venci 4. Obrigado. Tá quase terminando, gente. Eu achei que tinha terminado. Tudo bem. Esse plim-plim é um incentivo à leitura. Essa aqui foi uma exposição que eu fiz no Rio de Janeiro. Visão e revisão. Conceito e preconceito. Coletânea de cartoons de Ricardo Ferraz. Uma visão crítica das dificuldades vividas pelos deficientes físicos no Brasil. Apoio Rede Globo. Pois é. O Gama visitou a capital secreta. Pode fechar. Repetir jamais isso aí. Bem, gente, eu quero mostrar com humildade que eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum, tá? E quero mostrar, se eu conseguir ganhar essa visibilidade a nível nacional e internacional, você também pode. É sonhar, lutar e realizar. Eu não falo mais de deficiência. Nós falamos hoje de cidadania. Então, na década de 80, eu fui um Dom Quixote, um herói, mas os heróis biológicos, eles envelhecem. Tá? Eu fiz a minha parte sozinho, enquanto a sociedade estava omissa, enquanto a sociedade estava de braços cruzados. Então eu conjuguei. Eu fiz a minha parte, né? Então agora, com o amadurecer do nosso movimento, da consciência, nós não falamos de deficiência, falamos de cidadania, né? Então nós estamos passando o bastão para vocês, porque a inclusão é um dever de todos nós.
Tá? Então, essa é a missão. Hoje é um dia de reflexão, é o Dia Nacional de Luta. Aí as pessoas pensam assim, o que eu tenho a ver com isso? Mas a inclusão é a pessoa se colocar no lugar do outro. Se você não se colocar no lugar do outro, nunca vamos ter uma inclusão. Então, depois eu convido vocês para que vocês conheçam a exposição que começou aqui em Curitiba, está lá no andar térreo, tá? Eu só quero fazer o seguinte, eu falei, se colocar no lugar do outro, tá? Então é o seguinte, a comunicação é o direito de todos. Vocês entenderam? Então se coloca no lugar do sordo. Agora vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. A propaganda é a imagem, como é que a propaganda é a alma do negócio, né? Enfim, aí uma agência de publicidade vai vender seu peixe. Agora, deficientes visuais ou não, não vou falar só deficientes visuais. Por exemplo, não, tá bom, ok. Eu já tenho um tempo aqui, tá? Só para terminar. Veja esse produto. Lindo, que design moderno. Se interessou pelo produto? Ligue para o telefone que apareça no seu vídeo. Que produto que eu estou vendendo? Pois é, está aparecendo no seu vídeo. Tá? Então é preciso a gente estar se colocando no lugar do outro. Né? Acessibilidade, como foi dito, não é só uma rampa, mas a acessibilidade com dignidade, contemplando a diversidade. Né? Se nós nos colocar no lugar do outro, fica complicado. Tudo acontece com você, comigo, neca. Né? Então não estamos falando de ser humano, respeito os direitos humano, tá? Então é isso que a gente está fazendo, né? Tá? Porque nós acreditamos numa sociedade mais justa. Agora pode ser até utopia diante desse quadro do retrocesso, mas ainda acreditamos, sim, é possível através do voto acreditar na sociedade mais justa, fraterna, igualitária e não preconceito. Tá? Muito obrigado, tá?